Enfim, esse filme ele demorou mais ou menos uns 10 anos para ficar pronto, e desde 2020 a gente está circulando com ele em diferentes partes do mundo, e tem sido muito incrível a recepção. E de um lado, uma coisa que me toca particularmente é a recepção dos jovens para esse filme, porque eu acredito que ele fala de alguma coisa que é muito contemporânea e importante, e que eu acho que a gente não tem escutado. Tanto que o filme ele recebeu uma série de prêmios, né, internacionalmente, ele foi para festivais muito bacanas, e alguns desses prêmios, inclusive, foram dados por júri jovem, o que me deixou bastante feliz, porque eu, assim, a grande vontade de fazer esse filme, ele é um filme baseado na minha própria experiência, dos 11 aos 18, eu tive anorexia, e a grande aflição que eu tinha era poder comunicar essa experiência que eu tinha tido, porque é uma experiência de anorexia, só que quando a gente fala anorexia, a gente coloca isso numa caixa que é difícil você entender e compreender do que de fato se trata. Do que se trata, na verdade, é uma garota crescendo e querendo encontrar uma forma de estar no mundo e querendo criar um corpo para si, poder habitar esse mundo que a gente vive. Então, ele é muito menos um filme, ele é muito mais universal do que a gente pensa. E a própria condição de anorexia é uma condição que é muito bom. Ela perpassa uma série de aspectos que eu acho que todos nós lidamos com quando a gente está crescendo, quando a gente está, né, permanentemente tentando se inventar e encontrar um lugar no mundo, criar esse lugar no mundo. E também, como doença, é uma das doenças mentais que mais matam, e é extremamente comum. E, inclusive, teve um boom de casos de anorexia durante a pandemia. E é uma doença majoritariamente feminina, sim, só que ela tem cada vez mais se tornado comum entre homens. E ninguém sabe se isso é por conta de uma mudança cultural de como a gente entende os gêneros, ou se é uma questão de, na verdade, as pessoas estão podendo falar o que elas estão vivendo. E o preconceito começa a se perder, né, em relação ao que é um diagnóstico de anorexia ou não. Então, enfim, não sei se eu respondi essa pergunta, mas Olha, vamos é lá. muita coisa e é um tema realmente muito delicado e eu estou percebendo esse cuidado que você teve, até porque você passou por isso. E eu, assim, posso dizer que eu nunca entendi direito também, né, como é que é essa doença, como ela atinge, de que maneira. Eu vejo a aflição de muita gente, de mães, enfim, que a gente acaba sempre tendo essa questão porque são adolescentes em geral. E aí você, essa necessidade de expressar o que se passou com você é o motor principal desse filme, é isso. Mas você ouviu também outras pessoas para compor É, essa película? eu acho que a minha vontade era poder comunicar uma experiência que era muito pouco compreendida, né? Era de alguma maneira perfurar essa incompreensão, essa incomunicação dessa condição. Só que eu sempre quis entender o que dessa experiência que parece tão íntima e tão particular tinha de universal. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi realmente, durante mais de 2 anos, construir uma pesquisa junto com pacientes, né? Na época, a Alessandra Saposnik, do PROATA, ela me colocou em contato com uma série de pacientes dela que queriam participar do processo de pesquisa do filme, e com quem muitas dessas mulheres também eu mantive contato, e pacientes do PROATA e do Ambulim, na USP, e que não só concederam para mim os seus diários, como algumas delas participaram até o momento final da escrita do roteiro desse filme. Então, isso para mim foi fundamental, porque justamente eu acho que a gente está falando de um sofrimento que ele é, claro, individual, mas ele tem muito de transversal. E para mim o que importava era também entender onde que isso, que é aparentemente tão particular meu, tocava no universo das outras pessoas, né? O que isso tem de comum e o que isso tem a dizer para o nosso mundo. E isso era uma inquietação minha mesmo, de tentar compreender e de tentar mergulhar nesse universo todo, além da minha própria experiência. Perfeitamente. A Clara é a personagem, né, principal desse filme. Olha que cena fantástica aqui com o vento. E tem essa narração que é uma narração em off da personagem. É assim que você construiu. Que elementos mais você trouxe
para esse mergulho, né, no psicológico, né, da Clara? Então, todas as falas do filme, elas partem, a maior parte, de diários de pessoas com anorexia, incluindo os meus. Mas não só. E as situações do filme, todas as cenas do filme e os espaços em que eu filmei, eles são espaços em que eu vivi anorexia, mas também são cenas que vêm ou da minha biografia ou da biografia dessas mulheres que colaboraram. Então, embora um filme que trabalhe com bastante, nesse limiar da não ficção, ele não é uma ficção porque ele não é construído como uma estrutura dramática, narrativa tradicional. Ele também não é um documentário tradicional, como a gente imagina, de uma câmera filmando as pessoas. Inclusive, eu fiz isso por querer evitar o espetáculo dos corpos anoréxicos, porque eu acho que esses corpos, a gente está muito acostumado a vê-los, e no final das contas eles comunicam muito pouco, porque eles seduzem a gente durante um certo período, e logo depois a gente já dá um Google em outra coisa e já vai pensar em outra coisa. E eu queria poder comunicar, para além dessa imagem do corpo degradado, o que está acontecendo com essa subjetividade. E, na verdade, o que aconteceu durante, e por isso que eu acho que um dos motivos, claro, acho que um dos motivos é captar dinheiro do cinema nacional, e foi uma batalha durante muito tempo, mas um dos motivos que também demorou muito tempo para ficar pronto esse filme foi como é que a gente consegue construir uma linguagem que conseguisse traduzir para a tela essa experiência tão não usual, assim, tão intrincada, imbricada de camadas e complexidades que é a anorexia. Então foi uma coisa realmente da gente buscar, a gente acabou, enfim, meio que construindo uma linguagem muito particular para poder contar essa história, né? E a linguagem veio da própria experiência da anorexia. E eu acho que isso é uma das grandes riquezas desse filme, em termos de construção de linguagem cinematográfica mesmo. E aí, como elementos principais, você tem os espaços em que essa personagem vive essa experiência, e você tem as vozes em off. E você tem uma história que assim, ela tem uma estrutura bastante simples, que é uma menina que vai crescendo e adentrando a anorexia até o momento em que isso se implode. Mas o tempo inteiro a gente está lidando com camadas temporais que vão e voltam. Enfim, mas de qualquer maneira a gente tinha que ter esse elemento, e um dos elementos que orientaram a montagem do filme é o contraste entre delírio e realidade, essa pulsão entre delírio e realidade. Porque essa personagem, a Clara, ela vai entrando cada vez mais nessa sedução dessa anorexia, que é muito autoritária, que é muito fechada em si, e vai perdendo o pé do que ela está fazendo com o seu próprio corpo, com a destruição que isso está implicando, até o momento em que isso se quebra. E essa sedução, para mim, era fundamental de ser abordada. Por quê? Porque quando você está na anorexia, existe um elemento de armadilha mental. Se você não é capaz de perceber isso e perceber o prazer que você tem nesse processo de anorexia, que é uma coisa meio de superpoder, de hipercontrole, como se você pudesse, né, tipo, a utopia da perfeição e do controle na sua experiência, você deixa de dar conta, você deixa de perceber o que você está fazendo com o teu próprio corpo, com a tua experiência. E é uma experiência de fechamento. E nesse sentido, inclusive, eu acho que ela tem bastante a dizer para a gente, porque é uma experiência, é uma condição também, no meu caso, na minha história, de muito medo do outro, de muito medo do quanto a alteridade é perturbadora. E o mais incrível foi justamente esse... Bom, eu não vou começar a dar spoiler no filme, mas a gente pode conversar depois mais sobre ele.